Boa tarde, alunos. Bem-vindos à 21ª aula de Fisiologia e última aula de Sistema Respiratório. A outra aula, a gente continua falando de Sistema Respiratório, mas é um assunto mais integrado, né? A gente vai falar de equilíbrio ácido-base, que vai englobar ali não só o Sistema Respiratório, como também o Sistema Renal. Então, teoricamente, essa seria a última aula de Sistema Respiratório. Nessa aula, nós enfocaremos as trocas de gases, né, entre alvéolos e capilares e o transporte desses gases no sangue. Então, como os principais gases para a nossa fisiologia, como o oxigênio e o dióxido de carbono, como eles são transportados no sangue, né, para chegarem até as células ou, no caso do oxigênio, né, para chegar até as células ou para ser retirado das células para ser exalado depois, que é o caso do CO2. Então, vocês viram na aula passada que, primeiramente, os alvéolos precisam ser ventilados, né? E a ventilação, ela se dá devido a uma mecânica da respiração, né? A gente viu o que deve ser feito para criar esse gradiente de pressão, para promover a entrada e saída de ar, para provocar essa ventilação alveolar. E agora vocês vão entender como que funciona essa troca, né? Então, a troca, ela se dá por difusão dos gases, né? Por uma membrana ali, por algumas membranas, na verdade, né? E o transporte se dá basicamente, principalmente, por hemoglobina. Então, retomando aqui, a gente tem, né, a respiração externa. Nós temos a primeira etapa, que é a troca de oxigênio. Perdão, a primeira etapa aqui, né? Aqui tá mas a gente tem a primeira etapa que é a ventilação, né? Que é a troca de ar entre atmosfera e pulmões. Posteriormente, nós temos a troca de gases, né? Então, o oxigênio entra para dentro dos capilares e ele é transportado. E aí ele vai lá para a circulação sistêmica, vai ser ejetado pelo ventrículo esquerdo e vai para a circulação sistêmica, onde, ao chegar nas células teciduais, o oxigênio vai entrar na célula para ser utilizado na respiração celular. E durante a respiração celular, nós temos como um metabólito, né, é produzido nessa respiração celular, o dióxido de carbono. Então, ele é retirado da célula, né, ele sai da célula, captado pelo sangue e vai passar pelo sangue venoso, chegar ao lado direito do coração, né, ventrículo direito, para ser ejetado para a circulação pulmonar. E quando chegar lá nos capilares alveolares, ele vai sofrer a troca, ele vai ser difundido para o alvéolo para ser exalado durante a expiração, né? Bom, então, como eu havia dito para vocês, né, as aulas anteriores, né, a gente falou sobre ventilação, que seria essa troca de ar entre a atmosfera e os pulmões. E aí nós temos as fases de inspiração e expiração, certo? E se dá, né, pelas alterações de volume da caixa torácica. O segundo passo seria a troca gasosa entre os pulmões e o sangue, que é o que nós vamos estudar hoje. Transporte de oxigênio, que nós também estudaremos hoje. E a troca gasosa entre sangue e células, né? Então, como que ocorre essa troca gasosa entre o sangue e as células? Como a célula capta esse oxigênio que está vindo do sangue? Para o oxigênio chegar até as células, ele precisa atravessar uma série de membranas, precisa viajar uma distância ali entre a atmosfera e o interior da célula. Bom, primeiramente, nós temos, né, a ventilação do alvéolo, então ele precisa haver ventilação alveolar. Depois, o oxigênio precisa atravessar a membrana alveolar, o interstício, né, o espacinho entre o alvéolo e o capilar, precisa atravessar o endotélio capilar
para chegar no sangue. Depois disso, ainda precisa entrar nas hemácias, porque é o principal meio de transporte do oxigênio. E, ainda nas hemácias, ele é carregado pela hemoglobina, que é uma proteína tetramérica que tem 4 subunidades e cada unidade tem um grupamento M. Esse grupamento M, ele tem no seu centro um átomo de ferro, e é o ferro que dá a afinidade do oxigênio. Então, o oxigênio se liga um oxigênio se liga em cada subunidade da hemoglobina devido ao grupamento M, por causa da afinidade do oxigênio que o ferro dá a essa molécula. E aí, o oxigênio é carreado pela hemoglobina que está dentro das hemácias. Então, o oxigênio precisa atravessar todas essas barreiras para ser transportado, para chegar até as células. Depois ainda tem que atravessar a membrana da célula, né? Quando a gente fala, então, dessa difusão desses gases, a gente pensa em difusão simples. Então, a difusão de gases, ela obedece às leis da difusão simples, né, que vocês já aprenderam, que é aqui, a difusão simples, ela vai depender da área de superfície. Então, a área disponível que essa substância tem para difundir, então, a área disponível de membrana, que é a área de superfície, certo? Depende do gradiente de concentração. Então, para ser difusão simples, né? A difusão, ela é um transporte passivo, então, o transporte vai do local de maior concentração para o local de menor concentração, certo? Quando a gente fala na fisiologia respiratória, quando a gente fala de gradiente de concentração, a gente está falando mais especificamente de gradiente de pressão parcial. Então, o oxigênio e o dióxido de carbono, eles são transportados para o local de maior pressão parcial para o local de menor pressão parcial, tá? Então, aí, além disso, né, do gradiente de concentração, nós temos a permeabilidade da membrana. Então, a membrana deve ser permeável àquela substância. Quando a gente pensa nesses gases, né, dióxido de carbono e oxigênio, que são moléculas pequenas, moléculas apolares, lipossolúveis, elas conseguem atravessar a camada de membrana, tá? Então, a membrana é permeável a esses gases. E a espessura da membrana, que é isso aqui. Quanto maior a espessura da membrana, maior vai ser a dificuldade de atravessar essa membrana, tá? Então, área de superfície, gradiente de concentração é diretamente proporcional. Quanto maior a área de superfície, quanto maior o gradiente de concentração, maior será a difusão daquele gás por aquela membrana. A permeabilidade da membrana normalmente é constante, tá? Ela não se altera. E a espessura é indiretamente proporcional. Então, quanto maior a espessura, menor será a taxa de difusão por aquela membrana. Existem situações que podem desencadear redução da área de superfície, por exemplo, aumento da espessura, tá? E que vão alterar esse processo aqui de hematose. Tem um quarto fator à parte aqui que a gente pode incluir na difusão dos gases, que é a distância da difusão. A difusão, né, a taxa de difusão tende a ser maior em distâncias mais curtas. Então, quanto maior a distância, menor será a taxa de difusão. E isso também pode se alterar em algumas situações. Como, por exemplo, aqui. Ó, a gente vê que em alguns casos pode acontecer acúmulo de líquido intersticial.
Esse acúmulo de líquido intersticial vai aumentar a distância de difusão do oxigênio. Então, isso prejudica a difusão do oxigênio para dentro das células. Exemplos de quando a gente tem acúmulo de líquido intersticial. Inflamação pulmonar, tá? Então, quando a gente tem um edema pulmonar devido a alguma inflamação, isso pode desencadear acúmulo do líquido intersticial e aumentar a distância de difusão e isso alterar o processo de hematose. Insuficiência mitral ou ventricular esquerda também pode gerar acúmulo de líquido intersticial. Por quê? Quando a gente tem insuficiência ventricular esquerda, por exemplo, a quantidade de sangue que chega no ventrículo esquerdo não vai ser ejetada de forma normal, né? Então, o ventrículo tem dificuldade de ejetar essa quantidade de sangue, e esse sangue que vai chegando no ventrículo não vai sendo ejetado, e a gente vai ter como se fosse um congestionamento ali da circulação pulmonar. E isso faz com que aquela congestão de sangue na circulação pulmonar faça com que ocorra aumento da pressão hidrostática e extravasamento de líquido para o líquido intersticial. Lembrando que nós temos mecanismos compensatórios que reduzem esse acúmulo intersticial, como, por exemplo, a captação de líquido pela circulação linfática, né, pelos vasos linfáticos. Entretanto, dependendo do grau de insuficiência ventricular, isso pode exceder a capacidade da circulação linfática e aí gerar esse acúmulo intersticial. Então, de uma insuficiência ventricular esquerda, podemos evoluir, por exemplo, para um edema pulmonar, por exemplo, tá? Alguma insuficiência respiratória ali desencadeada por essa alteração. Uma coisa que nós devemos levar em consideração é que a difusão desses gases, ela se dá a partir, né? Eles saem de um meio gasoso para um meio líquido e vice-versa, de um meio líquido para um meio gasoso. E isso interfere, então, a taxa de difusão, porque além daqueles fatores que nós já falamos, né, então também temos, né, o gradiente de pressão, que eu já falei, a solubilidade do gás no meio líquido, que ele precisará se difundir, e a temperatura. Temperatura nós consideramos constante, porque é algo que os mamíferos controlam para estar sempre dentro de uma faixa ali controlada de temperatura, né? Aproximadamente 37 graus. Então, o que altera é o gradiente de pressão e a solubilidade. Então, quão solúvel é aquele gás naquela solução aquosa. Tá? Então, a solubilidade, ela nos diz como que é, o quão fácil que aquele gás específico se dissolve no líquido que ele está se difundindo. Então, aqui nós temos uma imagem para demonstrar essa relação entre pressão parcial do gás e solubilidade. Vejam só, quando nós temos o meio gasoso com uma pressão parcial maior do que a pressão parcial do meio líquido, então nós temos ali um gradiente de concentração, não, um gradiente de pressão, favorecendo a difusão do meio gasoso para o meio líquido. Então, as moléculas de oxigênio, que é nesse caso específico aqui desse desenho, vão se difundir para o meio aquoso até encontrarem o equilíbrio da pressão parcial. Então, vejam só, aqui chegou a 100 milímetros de mercúrio e aqui a 100 milímetros de mercúrio. Se fosse o contrário, se a pressão parcial no líquido fosse maior do que o gasoso, então o gás sairia do líquido para o meio aquoso. É o que acontece, por exemplo, no refrigerante, né? Quando a garrafa está fechada, a gente tem, né, uma pressão parcial ali no ar contido na garrafa maior do que a pressão parcial do líquido, do refrigerante. Quando a garrafa é aberta,
ocorre alteração desse ambiente fechado, em que nós temos redução da pressão parcial no ar, né, no gás, no ar, e maior pressão parcial no líquido, no refrigerante. Então, o gás sai desse líquido e a bebida vai perdendo aos poucos aquele gás que estava contido. Então, aqui também acontece isso, né? Então, nós vimos que o oxigênio ele vai ser difundido para o meio aquoso até entrar num equilíbrio de pressão parcial. Vejam só que esse equilíbrio de pressão parcial, ela não corresponde ao equilíbrio de concentração, onde nós temos o meio gasoso 5,20 mmol por litro, comparado com 0,15 mmol por litro de oxigênio no meio líquido. Por quê? Devido à solubilidade. O oxigênio ele é pouco solúvel em água. Então, isso faz com que, no equilíbrio da pressão parcial de oxigênio, as concentrações não se igualem. É diferente, por exemplo, do CO2. Ele é muito mais solúvel em água do que o oxigênio. Então, maior quantidade de átomos, né, de moléculas de CO2 passam para o meio líquido para atingir o equilíbrio de pressão parcial. Então, a gente tem uma concentração maior devido à alta solubilidade desse gás. Tá? Então, quando o CO2 está em equilíbrio na mesma pressão parcial, mais o CO2 se dissolve. Devido à solubilidade, então, a gente tem essa alteração. Quanto mais solúvel o gás, maior vai ser a distribuição, mais igualitária, entre aspas, será a distribuição entre o meio aquoso e o meio líquido. Meio aquoso e meio líquido não, né? Meio gasoso e o meio líquido. Tendo em mente, então, essas premissas de difusão dos gases, nós podemos compreender como que ocorrem as trocas gasosas entre alvéolo e sangue células. Então, vejam só nessas imagens aqui. Primeiramente, essa imagem aqui do lado esquerdo. Nós temos no alvéolo a pressão parcial de oxigênio é de 100 milímetros de mercúrio, enquanto que a pressão parcial do sangue venoso, lá no capilar, é de 40. Então, nós temos a difusão do oxigênio do alvéolo para o sangue, a favor do seu gradiente de pressão. Conforme o oxigênio vai sendo difundido no sangue, as pressões parciais desse gás vai se igualando até chegar a 100 milímetros de mercúrio no sangue arterial. Esse sangue vai ser difundido não, vai circular pela circulação sistêmica, chegando nas células teciduais. No tecido periférico, o oxigênio é continuamente utilizado devido às atividades celulares, né, de oxidação. Então, a pressão parcial de oxigênio normalmente é mais baixa, né, tendo a aproximadamente 40 milímetros de mercúrio ou menos que isso, o que é menor do que a pressão parcial do sangue que veio proveniente do sangue arterial. Então, nós temos a difusão do oxigênio do sangue dos capilares para dentro das células, até que entra em equilíbrio essa pressão parcial e o oxigênio segue o caminho da circulação até chegar novamente nos capilares alveolares com a pressão parcial de 40, que vai favorecer a captação de mais moléculas de oxigênio. Em contrapartida, o CO2 tem as suas pressões parciais invertidas. Vamos começar aqui nas células. A pressão parcial de dióxido de carbono nas células normalmente é mais elevada porque ele é o produto final do metabolismo celular, então ele vai ser continuamente produzido. E a pressão parcial de oxigênio que veio do sangue arterial é de 40, menor do que a pressão parcial que está dentro das células. Então, a gente tem difusão do dióxido de carbono de dentro da célula em direção ao sangue. Esse sangue vai ser captado, então, vai seguir as veias até chegar
nos alvéolos, né, nos capilares alveolares. E aí, essa pressão de 46 é maior do que a pressão alveolar de dióxido de carbono, o que favorece a saída do dióxido de carbono do sangue para o alvéolo. E aí, depois ele é exalado na ventilação. Tá? Então, a gente percebe que existe essa diferença de pressão e que é importante para as trocas que acontecem no nosso organismo. Gente, a entrega adequada de oxigênio nos tecidos, ela reflete a adequação de pressão parcial de oxigênio no alvéolo. Por quê? Porque a gente só vai ter uma difusão adequada de oxigênio se a gente tiver esse gradiente de pressão. Então, precisa ter uma pressão parcial alveolar adequada para promover esse gradiente de pressão. E aí, essa pressão parcial no alvéolo de oxigênio, ela pode sofrer influência de dois fatores principais: do ar atmosférico ou da ventilação alveolar. O ar atmosférico, ele pode sofrer alteração na pressão parcial de oxigênio. Deixa eu passar o caminhão. A partir da alteração da altitude. Então, por exemplo, a nível do mar, nós sabemos que a pressão total, né, da atmosfera, pressão atmosférica é de 760 milímetros de mercúrio. Conforme vai subindo na altitude, essa pressão vai se reduzindo. E se nós formos resgatar aquele conceito anterior, logo nas primeiras aulas, de que a pressão parcial dos gases que compõem o ar é, na verdade, a sua parcela, né? A pressão atmosférica é a soma das pressões parciais. Então, se a pressão atmosférica reduz, consequentemente, a pressão parcial dos gases que compõem aquele ar também vai reduzir. E se a gente reduz a pressão parcial, nesse caso do oxigênio, isso vai reduzir o gradiente de pressão, dificultando a difusão do gás, né, do oxigênio do alvéolo para o capilar. Então, locais de alta altitude provocam uma alteração na pressão parcial alveolar que vai, consequentemente, reduzir a difusão de oxigênio, podendo levar a uma hipóxia. Hipóxia é redução da concentração de oxigênio no sangue. Bom, agora quando a gente fala especificamente de coisas mais intrínsecas, nós estamos falando de alteração na ventilação pulmonar. Essa alteração na ventilação pulmonar, que pode resultar na hipoventilação alveolar, ela pode se dar por alteração na complacência pulmonar, ou seja, o que é complacência? É a facilidade que o pulmão tem de se estirar. Se a complacência pulmonar diminui, então dificulta a entrada de ar nos alvéolos, causando uma hipoventilação. Resistência das vias aéreas, então se a gente aumenta a resistência das vias aéreas por broncoconstrição, por exemplo, ou aumento de muco, ou alguma coisa que obstrui, isso vai gerar uma redução do ar que vai entrar nos alvéolos, acarretando numa hipoventilação e redução da pressão parcial de O2. E alterações no sistema nervoso central que podem alterar a contração muscular dos músculos respiratórios. Então, por exemplo, o abuso de álcool ou algumas drogas que podem causar uma inibição do sistema nervoso central podem alterar toda a maquinaria respiratória, desencadeando numa situação de hipoventilação. Essa questão da altitude, né, que conforme eleva-se a altitude, vai perdendo pressão atmosférica e pressão parcial de oxigênio, isso explica por que é tão difícil subir esses cumes que são tão altos, né, e explica também o porquê que vários alpinistas morrem durante a excursão no cume do Everest, por exemplo. Aqui
existiu, né, eu não lembro o ano agora, mas existiu uma excursão para o Everest que é denominada de Climbing Without O's, que significaria, né, subindo sem oxigênio. Essa excursão contava com uns 20 fisiologistas, faltou um Szinho aqui, né? Cadê a concordância, Priscila? 20 fisiologistas, médicos e alpinistas. Eles fizeram isso com o intuito de estudar as alterações que acontecem na fisiologia em locais, né, que a gente tem essa extremidade de altitude. Então, o Monte Everest, né, o cume do Monte Everest tem 8.850 metros, é muito alto, né? E a pressão parcial no cume é de 250 milímetros de mercúrio. Então, conforme a pressão atmosférica reduz, a pressão parcial dos gases que compõem o ar também reduz. Então, a pressão parcial de oxigênio se reduz. Nessa altitude, contando com o ar seco, a pressão parcial de oxigênio é de 53 milímetros de mercúrio. Se nós fôssemos fazer o cálculo considerando o vapor de água, considerando que a umidade de lá seja parecida com a umidade daqui, nós teríamos então uma pressão parcial de 43 milímetros de mercúrio. E essa pressão é extremamente baixa, pensando que a pressão parcial do sangue venoso é de 40. Então, isso prejudicaria extremamente a difusão do oxigênio do alvéolo para o capilar. Então, o que esses fisiologistas eles avaliaram? Eles avaliaram a profundidade da respiração dos alpinistas e eles viram que estava aumentada 5 vezes, ou seja, existia ali uma hiperventilação, tá? Com o aumento da profundidade da respiração, os alpinistas tentavam colocar ar para dentro dos pulmões, porém, mesmo que conseguissem colocar aquele ar para dentro dos pulmões, o oxigênio não conseguia ser transferido do alvéolo para os capilares sanguíneos devido a essa inexistência, entre aspas, né, de gradiente de pressão. E aí eles viram que mesmo que com uma respiração aumentada 5 vezes, o consumo de oxigênio máximo era de 1 litro por minuto, o que é muito pouco considerando o consumo de oxigênio, né, numa altitude normal. Essa excursão, gente, ela desencadeou, né, foram feitos vários estudos a partir dessa excursão e tem muito material nesse site aqui, que é o site oficial dessa excursão pro Monte Everest. Então, para quem tiver curiosidade, só entrar lá nesse site aqui, que só digitar Climbing Without O's, que vocês vão encontrar esse site. É bem legal. Infelizmente está em inglês, tá? Então, quem não tiver muita facilidade com o inglês vai penar um pouquinho. Mas vale a pena dar uma olhadinha lá, é bem interessante. Pensando naqueles fatores que provocam alteração na pressão parcial de oxigênio alveolar, nós temos também, né, aqui, a altitude provoca alteração na quantidade de oxigênio que chega, né, na pressão parcial que chega nos alvéolos, mesmo com a ventilação ok. Agora, existem situações que provocam alteração na ventilação, mesmo quando os níveis de oxigênio na atmosfera estão adequados. Um exemplo disso é o uso crônico do tabaco. O tabaco, ele altera a complacência, a elastância pulmonar e também altera a difusão do oxigênio na superfície alvéolo capilar. Então, vamos entender isso. O alcatrão, que é uma substância contida no tabaco, no cigarro, ele provoca a ativação de macrófagos, que são células fagocitárias. A ativação desses macrófagos vão aumentar os níveis de uma enzima denominada de elastase. O que a elastase faz? Ela destrói a elastina, que é a proteína que dá
a característica, né, a propriedade de elasticidade do pulmão. Então, com destruição da elastina, o pulmão perde a elastância e aumenta a complacência. Então, fica aquele pulmão, entre aspas, mais frouxo, né? Ele distende com maior facilidade, ele se infla com maior facilidade, porém, não retrai da maneira adequada no momento da expiração. Além disso, a gente tem a ativação da apoptose, que é uma morte celular programada. A apoptose das células alveolares faz com que a gente tenha, então, redução da superfície de troca, porque essas células são específicas para troca gasosa. Sem as células de troca, a gente perde a superfície para troca. E aí, lembrando da regrinha lá da difusão, quanto maior a superfície de difusão, maior vai ser a taxa de difusão. Quanto menor a superfície de difusão, menor vai ser a taxa de difusão. Então, se a gente tem a destruição de alvéolos, morte das células alveolares, a gente reduz a superfície de troca e, consequentemente, reduz a difusão dos gases. Então, resumindo, né, o conjunto da obra, esse uso crônico do tabaco, ele pode gerar uma hipóxia por alterar a ventilação dos alvéolos e alterar a hematose, né, a troca dos gases. Então, existem diversas situações que podem gerar uma hipóxia ou uma hipercapnia. Hipercapnia é o excesso de dióxido de carbono no sangue. Bom, se o problema não for uma hipoventilação, né, se não for problema na pressão atmosférica, né, na disponibilidade de oxigênio no ar, e não for problema de ventilação alveolar, então o problema muito provavelmente está na difusão dos gases, na troca dos gases entre alvéolos e capilares, tá? Então, quando a pressão parcial de oxigênio alveolar é normal e a pressão parcial de oxigênio no sangue arterial é baixa, então existe alguma alteração na difusão dos gases. Essa imagem ela é bem legal porque ela nos dá diversas situações em que existem essas alterações no sistema respiratório, tanto na ventilação quanto na difusão, que podem gerar uma hipóxia. Então, aqui nós temos no A um pulmão normal, pressão parcial de oxigênio no alvéolo normal, pressão parcial nas artérias normais. Por quê? Porque a gente tem a pressão normal e a difusão normal. Então, o oxigênio vai se difundir do alvéolo para o sangue nos capilares. Quando a gente tem uma situação como no enfisema pulmonar, em que ocorre a destruição dos alvéolos, a destruição dos alvéolos faz com que nós tenhamos redução na área de superfície para a troca dos gases, como no caso lá do tabaco. O uso do tabaco crônico pode levar ao enfisema pulmonar. Tá? Então, essa destruição dos alvéolos reduz a superfície de troca e aí a gente tem uma baixa pressão parcial de oxigênio no sangue arterial, porque não está ocorrendo a troca normalmente. Além disso, a pressão parcial de oxigênio pode estar ou normal ou baixa, dependendo do grau de enfisema, né? Lembrando que o enfisema, a gente tem a perda também de elastina, então perde-se a elastância do pulmão, por isso que a pressão parcial de oxigênio pode estar alterada nos alvéolos aqui, tá? Bom, a doença fibrótica do pulmão, né, uma fibrose pulmonar, ela é característica, né, por aumento do tecido cicatricial, de fibrose do tecido. Esse tecido cicatricial, né, que é basicamente colágeno e outras substâncias que provocam o espessamento da membrana, faz com que ocorra a redução da taxa de difusão dos gases,
Por quê? Porque esse espessamento, né, a gente tem que lembrar das leis lá de difusão simples. Se a gente tem aumento da espessura da membrana, isso reduz a taxa de difusão. Então, a gente tem diminuição da difusão. Então, a gente tem redução da difusão e acarretando numa redução da pressão parcial no sangue arterial. E a pressão alveolar, ela pode estar normal ou baixa, dependendo também do grau de fibrose. Por quê? O tecido cicatricial faz com que o pulmão fique mais rígido, perdendo a complacência, tá? Então, o pulmão menos complacente, ele tem maior dificuldade para se estirar, para se expandir, e, consequentemente, isso pode resultar numa alteração na ventilação alveolar. Outra situação aqui no D que nós vemos é o edema pulmonar. Quando a gente tem acúmulo de líquido no interstício, né, que é esse espacinho entre o alvéolo e os capilares alveolares, nós temos aumento da distância que deverá ser percorrida pelos gases. E a gente sabe que a velocidade de difusão vai se perdendo conforme aumenta a distância que ele precisa percorrer, tá? Então, se a gente aumenta a distância, também diminui a taxa de difusão desse gás. Então, acúmulo de líquido no interstício provoca redução na difusão dos gases. Situações que podem causar acúmulo de líquido, né? Eu falei para vocês da insuficiência cardíaca, né? Insuficiência cardíaca ventricular, que pode causar uma congestão ali do sangue na circulação pulmonar, desencadeando no aumento da pressão hidrostática. Se a gente aumenta a pressão hidrostática nesses vasos sanguíneos, a gente aumenta a filtração de plasma no capilar, e se essa filtração exceder a capacidade de reabsorção dos capilares e de captação dos vasos linfáticos, então esse tecido, esse líquido fica acumulado no interstício. Dependendo do grau de acúmulo do líquido, esse líquido pode até entrar dentro dos alvéolos, causando inundamento dos alvéolos. Além da insuficiência cardíaca, existem outras situações que podem causar esse edema pulmonar, como, por exemplo, uma doença viral, por exemplo, no caso do coronavírus. A gente já sabe que o coronavírus desencadeia uma tempestade de citocinas, que são citocinas pró-inflamatórias, né? Diversas citocinas pró-inflamatórias são liberadas em decorrência da infecção pelo vírus, e essa inflamação generalizada provoca o aumento da permeabilidade dos capilares. Com o aumento da permeabilidade dos capilares, a gente tem o aumento do extravasamento de líquido, e aí a gente pode ter um acúmulo aqui causando um edema pulmonar. Então, parte das alterações fisiopatológicas do coronavírus e parte dos sinais e sintomas que a gente vê, né, de respiratórios, podem ser devido a esse quadro de inflamação e edema pulmonar. Um outro exemplo aqui, e aí lembrando, gente, que nesse caso aqui, a gente tem maior alteração na pressão parcial do oxigênio do que na pressão parcial do CO2. Por quê? Mesmo que tenha o aumento da distância, o CO2 ele é mais solúvel em água, então ele tem menor dificuldade para atravessar esse aumento aqui de líquido do que o oxigênio, tá? Então, a gente tem, nesse caso do edema pulmonar, a gente tem alteração mais da pressão parcial de oxigênio do que da pressão parcial de CO2. Na asma, a gente tem alteração da pressão parcial de oxigênio no sangue arterial, porque a difusão está diminuída devido à redução da pressão parcial alveolar. E essa pressão reduzida, né, essa pressão parcial de oxigênio alveolar reduzida, se dá devido à redução
do fluxo aéreo. Por que o fluxo aéreo está reduzido? Porque a asma provoca a vasoconstrição, não, a broncoconstrição. Tá? A asma é um processo alérgico, né, que desencadeia a constrição dos bronquíolos. Quando a gente contrai os bronquíolos, a gente tem aumento da resistência e, consequentemente, redução do fluxo aéreo. Reduzindo o fluxo aéreo, a gente reduz a ventilação dos alvéolos e, consequentemente, reduz a quantidade de oxigênio que vai chegar no sangue. Agora que vocês aprenderam o que influencia a ventilação e a difusão dos gases entre alvéolo e capilares, a discussão agora será como esses gases são transportados no sangue, tá? Então, eu vou deixar essa parte para um outro vídeo, tá? Vou encerrar esse agora.